Isso, uma série de mensagens sobre escatologia, e que vai dar início ao nosso pastorzão Flávio. Gostaria que você estendesse a mão para cá. Vamos orar pelo servo do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor já fez por nós nesse culto. Mas agora iremos ouvir, meu Pai, uma porção da tua palavra. Usa o teu filho, Senhor, como sempre o Senhor tem usado. Que o Senhor possa, meu Pai, fluir através da vida do nosso pastor, meu Pai, e o teu nome seja glorificado. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. Tudo isso nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Boa noite a todos. Para mim é um motivo de muita alegria, muita satisfação de Deus, de nós estarmos aqui trazendo uma palavra ao coração dos irmãos, esse peso, essa responsabilidade de trazer a palavra de Deus, porque não é palavra de homens, é palavra do nosso Deus. E eu quero ser fiel a tudo que o Senhor tem colocado no meu coração nessa noite, para transmitir aos corações dos irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de um modo geral, porque é uma semana diferente de todas as semanas que a gente está acostumado a ouvir, porque é uma semana escatológica, uma semana de ensinamento das últimas coisas que acontecerão na terra, sobre a terra, com os homens. Escatologia se fala da doutrina das últimas coisas, e nós vamos entender um pouco daquilo que o Senhor quer nos revelar para essa última hora. Como é que nós estamos nos preparando para esse encontro com Deus? Como é que nós estamos levando a nossa vida para a chegada do Mestre, do noivo? Como é que nós estamos conduzindo o nosso ministério? Será se nós estamos fazendo a nossa casa para morar eternamente aqui, ou estamos esperando algo que é maior, algo que é superior? Amém? Então hoje nós vamos aprender com Deus aquilo que o Senhor quer para a sua igreja, para a sua noiva nessa última hora. Amém, queridos? Os irmãos que estão na live ali, Deus abençoe os irmãos. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. É uma palavra conhecida da igreja, mas é uma palavra também muito reveladora aos nossos corações. Quando o pastor Ney nos convidou para trazer a palavra, a gente fica um pouco preocupado, Senhor, o que a gente vai falar? A gente quer impressionar, a gente quer falar bem, a gente não quer tropeçar nas palavras. E há mais de um mês eu tenho orado, buscado, jejuado acerca de uma palavra para que Deus falasse ao coração dos irmãos, ao meu coração. E quando foi há 2 dias atrás, na madrugada, logo depois que o bispo ele estava dando a mentoria na madrugada, eu fui orar um pouco à parte e eu falei: Senhor, a gente quer impressionar, a gente quer trazer uma palavra aqui, a igreja abrace. E Deus falou comigo através do Espírito Santo, dizendo assim: filho, não tem a ver com você, tem a ver comigo. Não é você que vai fazer, não é você que impressiona, não são as tuas palavras, aleluia, são as minhas palavras. E o Senhor foi falando no meu coração: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é o Flávio que liberta, não é o Flávio que transforma, quem liberta sou eu, quem faz a obra é meu espírito. E eu comecei a chorar e glorificar ao nome do Senhor, porque eu entendi tudo. Eu entendi que o Senhor queria fazer algo novo nessa noite, e que não dependia de mim. Se não fosse eu, seria qualquer outro aqui. Depende daquilo que Ele tem para a tua vida, depende do propósito que Ele tem para a tua vida, depende daquilo que Ele quer fazer no meio da tua família, depende daquilo que Ele tem preparado para você, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Você crê assim? Amém. Diga glória a Deus. A palavra de Mateus 25 diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas.
e tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vende, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele sempre usava de parábola quando Jesus ele queria trazer alguma revelação acerca da nossa preparação, de como nós estaríamos preparados, como nós estaríamos nos comportando para a chegada de Jesus na terra. Jesus ele estava falando acerca de um casamento. Ele pega uma parábola e ele faz uma comparação de um casamento, e ele fala assim: olha, o reino dos céus será, aleluia, semelhante às 10 virgens. É interessante, pastor, que ele começa a palavra dizendo de um reino. Ele fala assim: olha, o reino do céu será semelhante. Então ele está falando de um reino. Ele está falando: olha, existe um reino maior do que o reino que vocês estão vivendo hoje. Ele está falando assim: tem algo superior, tem algo que é maior, tem algo que não foi revelado para vocês ainda. Olha, o reino do céu será semelhante, aleluia, às 10 virgens. Ele começa a revelar para os discípulos e para aquelas pessoas que estão ouvindo a sua palavra, que existia um outro reino, um reino superior. Não era um reino terreno, era um reino que seria revelado nos últimos dias da igreja da terra, e que esse reino, para entrar lá, precisava de algumas coisas, algumas implicações, precisava de algumas mudanças em nossa vida, porque ele está falando de um reino celestial. Ele está falando: existe um reino, mas para você acessar esse reino, você precisa ser transformado, aleluia, pela minha palavra, para você acessar esse reino. Diga para o seu irmão: esse reino não é daqui, esse reino é celestial. Esse reino é invisível. Por isso que a Bíblia diz assim: olha, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo assim: olha, fica de olho no reino, busca primeiro o reino. E ele está falando: esse reino não é terreno, porque o povo estava acostumado com o reino corrupto, o povo estava acostumado com o reino opressor, que era o Império de Roma. O povo vivia sob a opressão, aleluia, ali do povo romano, sobre os seus impostos, sobre as duras carga tributária que o povo vivia. O povo vivia sem esperança, o povo vivia sem alegria, porque eles viviam sobre uma opressão naquela época. Agora Jesus vem falando sobre um reino que não é dessa terra, é um reino diferente, e ele faz uma comparação de 10 virgens, e essas 10 virgens ele divide em 2 grupos, um grupo de 5 pessoas, aleluia, que é mulheres prudentes, mulheres sábias, mulheres separadas, e também ele fala de 5 mulheres loucas, e ele vai começando a falar acerca desse reino, e faz uma comparação a essas 10 mulheres virgens. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizendo assim: olha, as 10 virgens, elas saíram com as suas lâmpadas ao encontro do esposo. E aí ele começa a falar: olha, 5 delas eram prudentes. Mulher prudente é aquela que se comporta com prudência, uma pessoa sábia, uma pessoa de visão, uma pessoa que sabe se comportar em todos os momentos.
E ela vai falando também das 5 mulheres loucas. E ele fala assim, olha, as prudentes, elas se preocuparam não só com o momento, pastor Ney. Elas se preocuparam com aquilo que elas iam levar para o momento em que elas iam esperar o esposo. Elas pegam as suas lâmpadas, elas pegam a sua lamparina, ela pega o seu azeite e elas se preocupam, peraí, e se o noivo demorar para voltar? O que eu preciso carregar mais para quando ele chegar? Como é que eu preciso me comportar para esperar o noivo chegar? O que eu preciso levar de reserva se acaso ele demorar um pouco para chegar? O que eu preciso levar para que a minha lâmpada continue acesa até o momento dele vir? Glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela vai falar, irmãos, aqui no capítulo 25, quando eu estava meditando um pouco nessa palavra, a Bíblia fala dessas 10 mulheres virgens, e naquela época era interessante, porque quando o noivo, ele tinha feito seu contrato nupcial, o noivo ia até a casa da noiva, e quando o noivo ia, ele levava consigo um contrato nupcial, mostrando interesse por aquela moça a qual ele queria se casar, e nesse contrato que ele levava nupcial, ele se comprometia com ela e levava consigo um valor alto para poder pagar um preço pela vida daquela moça, e não importava o valor que seria pago, ele estava disposto a pagar por aquela noiva, e ele ia na certeza em que ele ia pagar o bom preço pela noiva amada que ele desejava. E quando eles faziam a reunião, que eles pegavam tudo aquilo que ele sentia por ela, tudo aquilo que ele estava querendo pagar o preço por ela, eles faziam uma reunião e se acertava entre as famílias, e aí o noivo, em breve palavra, ele fazia uma declaração para a noiva e dizia assim, olha, eu vou agora voltar para minha casa, mas eu vou voltar para te buscar. Ele dizia um compromisso ali firmado entre as famílias e a noiva, dizendo, olha, você fica aqui, porque agora eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu vou voltar para te buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz uma promessa, e essa promessa cria uma esperança no coração da noiva e de toda a família, dizendo assim, olha, ele veio para pagar o bom preço, e também ele foi, mas ele vai vir buscar a noiva para levar com ele para morar na eternidade. Aleluia. E quando ele vai para casa, ele prepara uma câmara nupcial, esperando o momento para buscar a noiva. É interessante que nessa história a Bíblia fala que o pai, ele servia naquele momento juiz. Era o pai do noivo que determinava a hora em que ele voltaria para buscar a sua noiva, porque era o pai que determinava quando a câmara nupcial ficava pronta. Ou seja, enquanto o pai não determinava, o noivo não saía de casa. Enquanto o pai não determinava, o noivo não saía para buscar sua noiva. Mas chegava o momento em que o pai liberava, dizendo, olha filho, vai buscar a tua amada, a tua escolhida, vai buscar porque está tudo preparado. A Bíblia diz que o noivo saía ao encontro da noiva, e a Bíblia diz que quando ele saía ao encontro da noiva, as 10 virgens, que eram as damas de honra, que ficavam esperando o noivo chegar, eles ficavam esperando o momento do noivo aparecer, e quando o noivo fosse aparecer, para entrar, para pegar a noiva, para levar para a sua festa, para o seu casamento, para o seu momento de núpcia, a Bíblia fala que as virgens, aquelas moças, dama de honra, elas acendiam a sua lamparina e elas ficavam no meio do caminho para iluminar a hora que o noivo ia passar para até chegar na casa. E é um interessante que quando ele, aleluia, vem se aproximando, alguém que estava perto gritou, olha, aí vem o noivo, louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, olha, ele está chegando, aí vem o noivo, apressa-te, louvado seja o nome do Senhor.
Porque a Bíblia vai falar que aquelas 5 virgens prudentes e as 5 loucas, a Bíblia relata que as 10 estavam esperando o noivo, as 10 tinham azeite consigo, as 10 tinham lamparina e também as 10 dormiram. Pastor Flávio, que negócio doido é esse? Que sono violento foi esse que todo mundo dormiu? As 10 virgens dormiram, tosquenejaram, ficaram sonolentas, e daqui a pouco uma cai de um lado, dorme, a outra dorme do outro, e o sono generalizado. Na palavra, irmão, você dormir, o problema é você dormir vazio. O problema, pastor, não é você, aleluia, dar aquela cochilada que é normal no ministério de qualquer pessoa. Ninguém é super crente que está bom todo dia, que está forte todo dia, que está pronto para vencer todo dia, que vence o inferno, o diabo, que luta. Você não é Superman. Não é todo dia que nós estamos bem. Tem dia que você está entristecido, tem dia que você está abatido, tem dia que você está cansado, tem dia que você trabalhou o dia todo e chegou na igreja, você não tem força. Mas o problema não é quando esse período chega na tua vida. O problema é quando a voz daquele que clama dizendo, aí vem o noivo, você se levantar do seu sono e perceber que dentro de você está faltando alguma coisa, está faltando intimidade, está faltando relacionamento, está faltando azeite, está faltando luz, está faltando fogo, e aí você olha para dentro de você e você sabe que agora você vai ter que se encontrar com aquele que está esperando você acender a sua lâmpada para ele passar e ir até a noiva. Engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia fala em Marcos capítulo 14, versículo 37 e 38, que os próprios discípulos, eles dormiram, pastor Tiago. Os próprios discípulos estavam com Jesus lá no monte, e de repente Jesus vai orar à parte, e quando Jesus volta, quem está dormindo? Pedro, Tiago e João, aqueles que andavam com Jesus a todo momento. Eles dormiram, eles cochilaram, e Jesus chega para eles e fala assim, meu filho, vocês não podem vigiar pelo menos 1 hora. Olha que Jesus falou para ele, olha, 1 hora, e 1 hora é tão difícil, né, pastor? Vixe, eu vi o pastor Ney falar aqui que tudo começa com 5 minutos, e é verdade. A gente começa com 5 minutos, 6, 10, daqui a pouco você consegue ser atingido por essa vontade de orar. Irmãos, eu vou falar para vocês, eu tenho uma experiência com oração tremenda. Eu tive um pastor, que o nome dele era Cláudio, e uma vez ele falou para mim assim, tu gosta de orar, Flávio? Falei, vixe, como eu gosto, pastor. Então você vai orar comigo na madrugada. Falei, amém. E a gente que está chegando novo na igreja, a gente quer impressionar o pastor, né? E aí eu falei, 4 horas eu tô lá. E a igrejinha nossa era ali na Vila Áurea, e 10 para as 4, tá eu lá de bicicleta na porta. Pensei que ia chegar primeiro que ele para impressionar. Quando eu cheguei lá, a porta já estava meio aberta e o pastor já estava de joelho. Falei, meu Deus do céu, esse camarada gosta de orar. E aí eu entrei devagarzinho, dobrei o meu joelho, e ele, antes de orar, ele fazia um gesto que era só dele, e ficava, Jesus. Aí daqui a pouco ele falou, Flávio, ora. E aí eu comecei a orar, e eu comecei a orar a Deus, Senhor, abençoe, tal. E eu achei que eu já tinha orado 1 hora e pouco, daqui a pouco quando eu vejo no relógio, tinha orado 8 minutos. Aí eu olhei para ele, Jesus. E eu continuei orando, eu falei, vou orar mais. Daqui a pouco orei mais 4 minutos, e não passava, irmãos, uma eternidade. Aí eu me levantei devagarzinho assim, levantei a porta, fui embora para casa. No culto, no dia seguinte, ele chegou e falou assim, tem um camarada que falei, gosta de oração? Ele, vixe, como eu gosto de oração. Eu contei no relógio, ele orou 11 minutos, eu pensei que eu já tinha orado uns 16 minutos, eu contei, 16 minutos eu orei. Eu tinha orado 11 minutos. E aí ele falou assim, crente que não ora, que não acende a lamparina na oração, ele nunca vai vencer as adversidades. E aquela palavra entrou no meu coração como chama. Depois foram quase 4 anos de oração na madrugada, eu e ele todos os dias, orando, clamando a Deus e buscando no Senhor
a revelação e o fortalecimento em Deus. Porque a gente entende que nesses últimos dias que a igreja está vivendo na terra, são dias difíceis. O Senhor está preparando um povo santo que vai morar com Ele na eternidade. Nós estamos vivendo na terra, mas nós não somos na terra, nós somos aqui peregrinos, nós estamos de passagem nesse lugar. Jesus, quando ele começa a falar essa parábola, tudo começa por uma curiosidade, por uma palavra que Pedro e João e Tiago e os discípulos chegam para Jesus e tentam impressionar Jesus pela estrutura do templo e falam: olha, Senhor, está vendo essa estrutura, que coisa linda? Em Mateus 24, ele começa falando, e aí Jesus fala assim: olha, isso não ficará de pé, não vai ficar pedra sobre pedra, que isso não seja derribada. E os discípulos ficam curiosos, mas por que vai ser derrubado? E quando eles estão em particular com Jesus, ele pergunta: Senhor, por que não vai ficar? O que vai acontecer? Quando que vai acontecer todas essas coisas? E Jesus em Mateus 24 vem falando sequencialmente de tudo que vai acontecer na terra, tudo que nós já passamos na terra, algumas coisas que ainda vão acontecer, e ele começa a falar acerca de tudo que a igreja vai passar, de tudo que o homem tem que passar, mas uma palavra ele deixa para o nosso coração, e isso ninguém pode tirar de nós, que é a nossa preparação. Diga para o seu irmão: a sua preparação. Tudo começa pela nossa preparação. E o tema que eu coloquei dessa mensagem foi essa: está preparado para a chegada do noivo? Você está preparado para quando o noivo chegar? A Bíblia fala que quando essas 10 virgens, elas estão esperando a chegada do noivo. Esse noivo aqui simboliza Jesus Cristo, irmãos. A noiva simboliza a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem que grita: aí vem o noivo, eu posso aplicar nessa mensagem como o Espírito Santo gritando no teu ouvido e no teu coração, dizendo: ele vai chegar, aguenta mais um pouco. Aleluia, aguenta mais um pouco, porque você não vai morrer nessa luta que você está passando, você não vai se sucumbir nessa adversidade. Olha, a tua família não vai ser destruída, o teu casamento não vai ser destruído, os teus filhos não vão se perder. Olha, aguenta mais um pouco, porque o noivo vai chegar. O noivo, ele deu a sua palavra: olha, eu vou para o Pai, mas eu voltarei vou buscar a minha igreja. E quando eu vim buscar, eu vou levar vocês para morar comigo na eternidade. Ele está falando: vocês vão ficar por um pouquinho de tempo, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu estou mandando o outro, eu estou mandando o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Ele vai guiar vocês, ele vai direcionar, ele vai fazer vocês sentir a minha presença. Quando alguma coisa estiver errada, ele vai alertar dentro de você que está acontecendo alguma coisa. Ele vai ser o termômetro dentro do crente, que vai fazer você entender quando a tua lamparina está se apagando. Ele vai gritar dentro de você e vai dizer: olha, traz combustível, acende o fogo, porque a lâmpada está se apagando. E se a lâmpada se apagar, você não tem como iluminar mais o caminho de ninguém. Sabe o que é perigoso, irmãos, nessa mensagem? Algumas coisas que eu vejo que é perigoso aqui, pastor, é que as 5 estavam dormindo do lado das outras 5 que tinha. As 5 loucas dormiu do lado das prudentes. E quando elas ouvem a voz do noivo, pastor Rafael, todas se levantam, se despertam, todas ouviram. Olha que interessante, todas ouviram a voz de quem gritava que o noivo estava chegando, todas ouviram. Só que quando elas ouvem e se despertam, elas vão pegar a lamparina. Olha que tremendo. Elas sabiam que elas tinham levado, então elas vão atrás da lamparina, porque elas sabiam que o quê? Era a lamparina que iluminar o caminho. Diga para o seu irmão: é a lamparina, é a luz que está em você, aleluia, que vai iluminar o caminho. Mateus 5,14 diz assim: olha, vocês são a luz do mundo. Você é a luz do mundo. E a luz, ela serve para quê? Para brilhar, para iluminar, para clarear. E quando elas levantam e as prudentes vão saindo, elas percebem que dentro delas está faltando alguma coisa. E elas falam assim: olha,
Me empresta um pouco do teu azeite. É interessante, irmãos, que aquele que não ora, aquele que não jejua, aquele que não se consagra, não lê Bíblia, ele só vive de carona espiritual. Ele só vive, ora por mim, pastor, ora por mim, pastor, olha, faz isso por mim, pastor, traz uma palavra, pastor, põe a mão na minha cabeça, me abençoa. Ele vive de carona, sabe por quê? Porque ele não tem reserva dentro dele, ele vive só por momento, irmão. Ele vive só para aquele momento. Ele acha que Jesus não voltou ainda desde o tempo da minha avó. Eu ouço falar que Jesus está voltando e até hoje Jesus não voltou. Então ele vive para o momento. Ele não está preocupado com amanhã. Ele não está preocupado o que vai acontecer amanhã. Mas Jesus está falando assim, olha, você precisa estar pronto. Você precisa se preparar. Você precisa buscar uma direção diferente para a tua vida, porque é tempo de mudança. Quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, a transformação vem junto. É por isso que o Senhor falou assim, olha, aquele que quer vir após mim, Ele não está falando assim, olha, aquele que quer vir até mim, Ele está falando, aquele que vai vir após mim, porque eu vou para o céu, mas vocês vão continuar na terra até a minha volta, vocês vão precisar continuar lutando. Ele fala assim, a primeira condição, negue-se a si mesmo. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil, irmãos. O negar a si mesmo está falando de confronto. Quando eu vim para a igreja Projeto de Deus, para mim foi um confronto e foi desafiador. E está sendo desafiador até hoje para mim. Acredito que os pastores também que vieram da onde a gente estava assembleando. E desafiador porque é tudo novo. E é interessante que Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida. E é por isso que eu entendo aquela palavra que o Senhor falou, que eu faço hoje, você vai entender amanhã. Pastor Ney foi o homem que me ganhou para Jesus. E eu vou falar para vocês, irmãos, pensa num crente chato. Pastor Ney aceitou Jesus lá na rua que a gente morava. Quando nós vimos o pastor Ney chegar, um corria para um lado, outro corria para o outro, porque o pastor Ney já vinha Bíblia. E eu falava para os meninos, caramba, lá vem o pastor, já vem o Ney. Na época não era pastor, lá vem o Ney. Aí nós já entrava, porque o Ney via a gente, é Bíblia. E só que as palavras que Deus usava a ele, entrou no meu coração. Entrou no coração de um monte de jovens daquela época. Nós encontramos a Jesus, se batizamos, tomamos caminhos diferentes. Deus mudou todo o curso da minha vida. E hoje nós viemos parar na Projeto de Deus, porque Deus tem um projeto na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E tinha dia que eu vinha para o culto e voltava para casa chorando. Eu falava, Senhor, eu quero voltar para a minha igreja. E era um confronto. E aí quando eu tomava a decisão de voltar, Deus usou um profeta lá em Campo de Jordão, no retiro de casais, e falou assim, olha, é para ficar, senão... E aí você fala, Jesus, mas... E confronto, irmão, confronto. Porque aquilo que te confronta te traz crescimento. Aquilo que faz você mudar os teus hábitos, faz você crescer e faz você viver melhor. E é interessante que quando Jesus falou assim, negue-se a si mesmo, Ele está falando assim, toma cada dia a tua cruz. Ele não está falando todos os dias, Ele está falando cada dia. Porque a tua cruz hoje tem um peso, amanhã ela vai ter um peso diferente, mas você vai ter que carregar todos os dias a tua cruz, cada dia de um modo diferente. Mas você vai ter que carregar. Fala para o seu irmão assim, carrega, crente, com a lâmpada acesa. E ele fala assim, olha, negue-se a si mesmo, toma cada dia a tua cruz e depois você me segue. Porque seguir Jesus não é seguir as nossas vontades. Seguir Jesus é seguir a vontade de Jesus, isso é difícil demais. Mas quando nós aceitamos a condição que Jesus quer fazer na nossa vida, irmãos, quando nós entendemos que nós somos barro, que nós somos criados por Deus, que nós somos adotados como filho, quando nós entendemos o amor do Senhor. Hoje nós sofremos com um problema de paternidade, de entender quem é o nosso Pai, de entender o amor de Deus pela nossa vida. A gente às vezes, porque fomos criados sem pai, no meu caso, que minha mãe morreu com 7 anos, não tinha convívio familiar dentro da minha casa, não sabia o que era amor de mãe, amor de pai, eu não sabia o que era aquele relacionamento de família na mesa, que um dia estava na casa de um, quando o povo se enjoava do Flávio, ia para a casa do outro. A minha infância foi toda assim.
Na nossa casa nós tomava café preto com aqueles açúcar granulado que virava do contâneo aí quando passava, e era aquele açúcar. A minha alegria quando eu acordava cedo, corria lá na casa do Ney para tomar o todinho dele. Dia mais feliz da minha vida. Chegava cedo na casa do pastor Ney, pegava o todinho dele, aí já estava feliz. Mas a infância da gente foi assim, né? Uma infância dura. Mas quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, as coisas mudam, sabe por quê? Porque quando você entende o amor dele por você, a tua vida tem um curso diferente, você se prepara, você começa a acender dentro de você uma chama que você fala assim: eu não posso desagradar o Senhor, eu não posso desagradar aquele que vem me buscar para morar com ele na eternidade. Você erra aqui, mas você se arrepende e fala: Senhor, me perdoa, eu falhei aqui, mas olha, Senhor, eu estou pronto para seguir o caminho, eu estou pronto para seguir contigo, eu estou pronto para chegar até o final. Sabe por quê? Porque tem uma coroa me esperando lá no final. Não é no começo é tudo bom, mas é no final que você vai receber de Deus o teu galardão. Eu quero dizer para você nessa noite, meus queridos, você tem algo de Deus na tua vida para passar para as pessoas. Você não foi chamado somente para ficar no banco, não. Deus tem algo na tua vida que para impactar outras pessoas que você passar perto dela, ou pessoas que vão conviver com você. Deus está derramando na tua vida para você transbordar na vida de outras pessoas. Quando aquelas 10 virgens se levantam, as loucas, elas só percebem que estava vazia, Douglas, quando as prudentes saíram de perto dela. Irmãos, porque tem coisas assim que a gente só percebe que está faltando algo em nós, porque aquele que estava cheio saiu de perto de nós. Anda com uma pessoa espiritual para tu ver. Tu tá no manto toda hora, tu tá falando que nem ele, tu tá gesticulando como ele, tu só quer ler Bíblia, tu só quer falar de Bíblia. Agora deixa essa pessoa sair perto de você e coloca outra pessoa mundana perto de você, para tu ver que o que estava faltando em você tinha naquela pessoa. Já parou para pensar, ou já passaram por essa situação, antigamente quando faltava luz na nossa casa, e aqui no Guarujá era constante isso, quando faltava aquele breu dentro de casa, cada um procurava uma lanterna, o outro procurava aquela vela que estava escondida, e sempre tinha um toquinho lá no fundo da gaveta. Aí minha irmã mais velha pegava o pires ali e queimava o dedo todinho para acender a vela e grudar no negócio, o negócio caía, grudava e caía de novo. Aí daqui a pouco ela acendia o pires, aí ela ia bem devagarzinho para a sala, e nós ficávamos todos ao redor dela, no meio daquela luz, porque a luz da vela iluminava o ambiente, iluminava ali a sala onde todo mundo estava. E de repente ela falava assim: olha, eu preciso pegar um negócio na cozinha. Ela pegava o pires com a vela e ela ia indo com a vela bem devagarzinho para o vento não apagar. E aí interessante que quando ela sai com a vela, com aquela luz que ela estava na mão dela, a gente que ficava na sala, ela ia e a luz ia indo com ela, e a gente que ficava, a escuridão começava a tomar conta da sala. Sabe por quê? Porque quem estava com a luz estava indo embora. Vou repetir para você entender. Sabe qual é o problema nosso? É de perceber que não é nós que estávamos brilhando, era quem estava do nosso lado. Era quem estava do nosso lado que estava cheio, Leandrão. E essa pessoa saiu e eu percebi que é eu que está faltando em mim. O erro está em mim. É eu que preciso mudar, é eu que preciso buscar. O problema não está na igreja, não está na parede preta. Aleluia. Não está na gente. O problema está dentro de nós, o problema está em mim. Ah, pastor, mas não, irmãos, o problema não está nos outros, não está na onde você congrega, não, o problema está em você de entender, aleluia, que o que Deus quer fazer em você, você precisa mudar a tua atitude, você precisa mudar o teu comportamento. Para mim morar no céu, eu vou precisar mudar as práticas que eu fazia no passado, eu não posso fazer mais. Se você se prostituía lá, hoje você tem que viver uma vida santa. Se você roubava lá, hoje você não pode pegar aquilo que é dos outros. Se você mentia lá, hoje você não pode mais, porque o pai da mentira é o diabo, e você não é filho dele, você é filho do rei, você é filho do eterno Salvador. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Mudanças que confrontam a nossa vida.
Aí a mensagem, o tema, pergunta para mim, você de novo, está preparado para ir com o noivo? E o noivo está chegando, ele está no caminho, o noivo já saiu da onde ele estava. Você observa que Jesus, ele vai falando dessa parábola, ele vai fazendo essa comparação, e ele fala assim, olha, o noivo vai chegar, as prudentes estão com azeite na botija, e ele ainda fala das loucas, olha, as loucas não levaram consigo azeite para suas lamparinas. Ou seja, Jesus já estava percebendo que estava faltando algo na minha vida e na sua vida. Jesus, ele já sabia que estava faltando. É por isso que aquele jovem rico fala assim, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala, olha, não rouba, não mata, obedece teu pai, os mandamentos. Ele, Senhor, eu faço isso desde a minha mocidade, moleza. Aí Jesus olha para dentro do coração dele e fala assim, ainda te falta uma coisa. E essa única coisa que faltava naquele jovem, deixou ele do lado de fora. Jesus falou, vende o que tu tem e depois me segue. Você vê que foi Jesus que convidou ele. Jesus falou assim, filho, vende tudo o que tu tem e vem e me segue. E a Bíblia diz que ele se entristeceu porque ele era rico. Jesus sabe o que nos falta nessa noite. E é por isso que ele nos trouxe aqui, para a gente entender na palavra do Senhor, que o que te falta, ele tem para derramar na tua vida hoje. O que te falta, ele tem nas mãos para te dar hoje. Pastor, o que me falta? Oração? Não sei, você responde para você mesmo. Será se eu preciso ser mais fiel a Deus? Será se eu preciso ser mais fiel ao meu irmão? Será se eu preciso buscar mais, orar mais? Será se eu preciso me humilhar mais? Será se eu preciso perdoar lá dentro da minha casa? Será se eu preciso perdoar aquela pessoa que eu não falo há tantos anos? O que você precisa e a tua lamparina está apagando porque você não libera perdão, porque você não se deixa perdoar, porque essa ferida que está dentro do teu coração, talvez você na live aí, Deus está falando com você, a falta de perdão criou uma raiz gigantesca no teu coração, você não sente alegria, você não sente amor, você não sente paz, porque essa raiz está acabando com a tua vida. Quando passa pela pessoa não consegue cumprimentar, quando a pessoa fica do teu lado você não consegue liberar perdão. Falando para mim e para você nessa noite, a tua lâmpada está apagada, crente. O noivo está chegando, o Espírito Santo vai gritar daqui a pouco, aí vem o esposo, e você precisa se preparar rápido, você precisa mudar a tua postura logo, porque quando o Senhor voltar, você precisa estar preparado para entrar. Você não foi feito para ir para o inferno, irmão. Você não foi feito para sofrer. O inferno foi anjos. O Senhor preparou o céu. A Bíblia diz assim, eu vou preparar lugar. Jesus garantiu para mim, falou assim, olha, vocês não vão ficar sozinhos nessa terra. Eu vou preparar lugar. Jesus está falando assim, olha, você pode não ter casa aqui, você pode pagar aluguel nessa terra, mas lá em cima você tem uma morada, e é eu que estou para você. É por isso que o diabo tenta tomar a tua salvação, irmãos. É por isso que o diabo tenta fazer você desviar da presença de Deus. É por isso que o diabo está toda hora lançando manjar na tua vida, para você abraçar e depois largar a fé. Ele sabe que Deus tem algo grande para a tua vida, então ele tenta atrapalhar a tua vida. Ele tenta jogar pequenas coisas para fazer uma destruição gigantesca na tua vida. Se a tua fraqueza é droga que ele vai te oferecer. Se o teu problema é prostituição, é mulher bonita que ele vai colocar no teu caminho, porque ele sabe da tua fraqueza. Só que a Bíblia diz assim, ó, resistir o diabo e ele fugirá de você. Fala assim para o seu irmão assim, você tem poder dentro de você. E não é poder qualquer não, irmãos, é poder de Deus dentro de você. É um poder que não emana da terra, é um poder que emana do céu, aleluia. É um poder que não tem a ver com a tua posição financeira, é um poder que tem a ver com aquele que tem para derramar na tua vida, aquele que é dono do poder. Jesus falou, eu te dou poder, aleluia, para pisar na cabeça, serpente e escorpião. Já viu o cachorro quando vem latindo? Tem cachorro que vem latindo, a pessoa vai, sai totó. Aí o cachorro vai e volta a morder
o pé do camarada. Sai, Totó. Agora dá um grito, sai! O bicho, porque falou com autoridade. Autoridade de Deus. Autoridade não é ser ignorante, autoridade é entender que o que tem dentro de você é maior do que você, é maior que o diabo, é maior que o pecado, é maior que tudo. Quem está dentro de você é o Espírito Santo do Senhor. E é Ele que vai gritar dentro do teu coração, dizendo assim, aí vem o esposo. Aleluia. E quando as prudentes se levantam, elas têm convicção, irmãos, que o noivo vai passar, vai chegar. Elas levantam na certeza, elas levantam na convicção, dizendo assim, olha, a minha lamparina está acesa. Se depender de mim, o noivo não tropeça. Entendeu? Porque eu estou cheia, eu estou acesa. Jesus nos chamou para ser luz para aquelas pessoas que estão em trevas. Eu peguei esses dias uma corrida, porque quem conhece sabe que eu sou representante comercial de uma empresa em São Paulo e também faço aplicativo. Peguei essa mania de aplicativo aí, como diz o Fernando, o mosquitinho mordeu a gente está fazendo aí também. E peguei uma moça esses dias, e lá no supermercado Joia, e ela falou assim, moço, entrou alguém no seu carro, moço, antes de mim, você pegou alguém do hospital. Eu falei, calma, filha, você é a segunda pessoa que eu estou pegando hoje no carro. Aí ela falou, moço, me leva para casa, por favor. E ela se tremia toda, e ela ficava toda desesperada. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, moço, eu sou transplantada, e eu trabalho no caixa do Joia, e eles me dispensaram para ir embora, porque tinha uma fila, e as mulheres estavam comentando na fila que no Guarujá já morreu 1.500 pessoas de Covid, e eu estou na área de risco, e eu preciso ir embora. E ela começou a se tremer, irmãos, nunca vi aquilo. Ela se tremia toda, e ela não se controlava, parecia que ela estava sofrendo de mal de Parkinson, de tanto que ela se tremia. Meu carro fazia até assim. E eu falei assim para ela, filha, calma, quantos anos você é transplantada? Ela falou assim, 5 anos. Eu falei, glória a Deus, você já está fazendo hora extra na terra. Eu falei, olha só quantas coisas Deus já fez na tua vida ao longo desses 5 anos. E comecei a ministrar a palavra para ela. Eu falei, olha, vamos contar aqui, já nasceu aí, chikungunya, dengue, zika, H1N1, e eu comecei a falar das doenças, e você está aqui, bem, sabe o que é isso? Bondade de Deus, misericórdia do Senhor. Eu falei, sabe qual é o teu maior desafio? Não é aqui, o teu maior desafio é aqui. Você tem que entender a paternidade de Deus na tua vida, você tem que entender que Deus já fez o milagre na tua vida, e Ele te ama. Eu falei para ele, a gente que aceita Jesus, que entrega a nossa vida para Jesus, a gente não vive a eternidade na terra, a gente já morreu com Cristo. A Bíblia fala que nós ressuscitaremos com Ele, da mesma forma que Ele foi, nós seremos também. Nós teremos um corpo transformado como o dele. Então nós já estamos mortos, nós estamos aqui de pé, mas nós já morremos para o mundo. Sabe por quê? Porque a vida dentro de nós, a vida dentro de você, e essa vida tem nome, se chama Jesus Cristo. Você tem vida, Marquinho? Nós temos vida dentro de nós, e essa vida é que não te deixa esmorecer. E eu comecei a falar para ela, essa mulher começou a chorar, e ela falou assim, você é pastor? Eu falei, eu sou pastor. E ela falou assim, eu sou desviada, estou desviada há 3 anos, eu me relacionei e não deu certo. E eu falei, filha, você deixou um noivo por um momento de prazer, você deixou tudo aquilo que Deus começou a fazer na tua vida por um momento de prazer, mas olha, Deus me trouxe hoje aqui, não para te levar para tua casa, mas para você entender que você precisa voltar rápido para os caminhos do Senhor, porque se Ele voltar, você pode ficar. Aí ela falou, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Eu parei o carro na Dom Pedro, irmãos, e comecei a orar por ela. Falei, Senhor, recebe a tua filha de volta. E essa mulher foi enxugando as lágrimas, confessou a Cristo, e quando chegou na porta do apartamento dela, ela falou assim, obrigado, porque hoje eu senti Deus me amar de verdade, e eu glorifiquei o nome do Senhor. Sabe por quê? Eu pude ser luz naquele momento, eu pude clarear o caminho daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Deus está
esperando de mim e de você. É isso que o Senhor está esperando de mim e de você. Se o Senhor fosse perguntar para mim e para ti nessa noite: aonde está o teu coração? Onde está a tua herança? O que você está juntando? Para onde? É para a terra? Você realmente sabe para onde vai? Você sabe aonde é o céu? Porque semana escatológica eu quis falar somente sobre essa passagem, trazer uma palavra cristocêntrica para você entender que todo o princípio é Jesus. E o princípio Jesus, ele engloba arrependimento, posição, relacionamento. E quando Jesus ele dá essa parábola, ele está esperando de mim e de você. Ele está mostrando dois tipos de pessoas ali, a prudente e a louca. E ele está falando assim: olha, a louca vive assim, a prudente vive desse jeito. Então Jesus, através dessa parábola, ele está falando assim: olha, você precisa se preparar, você precisa pegar a visão da prudente, e você pode até dormir como os discípulos dormiram, você pode até dar uma cochilada como eles cochilaram, mas vocês têm que estar preparada para acordar e andar de lado de Jesus. Você pode ver que os discípulos, quando acordaram, Jesus desce do monte, e quem desce com eles? Os discípulos. Sabe por quê? Porque eles estão da luz que ilumina o mundo, que é Jesus como luz do mundo. Então ele sabe que do lado daquele que é luz não tem como você ser treva. Do lado daquele que tem não tem como você ficar vazio, porque um enche o outro. A Bíblia diz que é bom andar dois, e dois espiritual, porque se você andar com um carnal, meu filho, pode ter certeza que você se desvia da presença de Deus. Porque no mundo aí fora, irmãos, tem muita oferta para você desviar. Propaganda, é só você ligar na televisão que tem lá 1001 utilidade, que nem Bombril, para você desviar. Nós estamos vivendo coisas difíceis, impactantes na terra. Quando Mateus 24 fala guerra, rumor de guerra, peste, praga em todo o tempo, em todos os lugares ao mesmo tempo, terremoto, ele fala, é o princípio da dor. Ele está falando, a dor nem começou ainda, meu filho. Isso é só o começo. Ah, pastor, e a igreja? Como é que vai estar nisso tudo? A igreja vai estar onde ela sempre esteve, no centro da vontade do nosso Criador, centro da vontade de Deus, protegida pelo eterno Salvador. O que a Bíblia diz lá em Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele está falando de alguém que conhece o esconderijo? Sim ou não? Sim. Porque ele fala assim, aquele que habita, ele não está falando de uma pessoa que passa um dia e depois vai voltar no esconderijo depois de 1 ano, 10 anos. Ele não está falando de uma pessoa que passa pelo esconderijo, pois o esconderijo é bonito, e vai embora. Não, ele está falando aquele que habita. Habitação fala de moradia, fala de permanência. Ele está falando aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele está falando, dentro do esconderijo ninguém te toca. Dentro do esconderijo ninguém mexe contigo. E ele fala assim, olha, porque peste, vai ter mortandade que assola meio-dia. Ele fala assim, vai ter mortandade, vai ter peste. Ele fala assim, 1000 cairão de um lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ele vai falando de um monte de coisas que estão acontecendo fora do esconderijo de Deus. E é o que a gente está vivendo hoje lá fora. Quantas dores, quanto sofrimento, quantas coisas, irmãos, impressionantes estão acontecendo. E nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Nós estamos aqui exaltando o nome de Deus. Sabe por quê? Você está no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é inacessível para aqueles que não conhecem, mas para você que tem intimidade com o Criador, aleluia, você que tem o endereço, que tem a chave, você entra e ali você fica protegido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 18 de Mateus 25, ele fala assim, ó, e 24 diz assim, mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Olha que preocupação, irmãos, das prudentes. Aquela que tem azeite, que valoriza o seu chamado, que valoriza o que tem, ela sabe que ela não pode dar aquilo que ela tem de graça. Ela sabe que aquilo que ela tem valor demais para você
jogar fora de qualquer jeito. Ela falou assim: olha, não seja caso que falte para nós e para vocês. Vai encontrar, ela ainda dá a direção: olha, vai comprar na venda antes que o noivo chegue, porque alguém já gritou que o noivo está vindo, mas ele não veio ainda. Pode ser que dê tempo. Ela está falando assim: corre logo e vai buscar, vai comprar desse azeite. Só que a Bíblia fala que quando elas chegaram, o noivo já tinha vindo. E aí eu te pergunto, que demora foi essa? Aonde estava essa venda? Aonde que ela foi comprar? Que distância que ela teve que percorrer para poder comprar o azeite, para poder voltar, acender e esperar o noivo, irmãos? Sabe que Deus está falando comigo aqui e com você nessa noite, que quando a nossa lamparina apaga, quando o fogo apaga dentro da gente, e você precisa buscar para acender, demora muito, sabe por quê? Porque para acender de novo, você tem que se humilhar, você tem que reconhecer, você tem que dar um passo atrás e entender tudo aquilo que você fez de errado, você tem que se humilhar, você começa, e de repente você vai, e quando você vê, você já está longe demais. Tem pessoas que vai desviando de pouquinho em pouquinho, dose homeopática. Ah, isso aqui não é tão pecado. Começa pelo um olhar, depois começa pelo um toque, e daqui a pouco você vai, quando você pensa que não, você já não consegue mais enxergar, porque você está longe demais. E aí, você não consegue voltar a tempo de se encontrar com um noivo. E é por isso que Jesus está falando para mim e para você nessa noite: olha, aproveita enquanto as prudentes estão do teu lado, aproveita enquanto tem uma igreja que ora por você, aproveita enquanto tem reunião de casais aqui para te dar um fortalecimento no teu casamento, aproveita enquanto tem pastor de jovens que se preocupa com jovens, porque lá fora tem muita gente que não está nem aí para os jovens. Aproveita que tem líder de homens aqui que prega e fala a verdade na sua cara. Aproveita, porque essas prudentes estão do nosso lado. Então você tem que aproveitar esse momento e você buscar azeite. Esse azeite, eu quero dizer para você, não se compra em qualquer lugar. Fala para o seu irmão: esse azeite não vem da terra, essa prensa não está aqui, essa prensa está lá em cima. Aleluia, essa oliveira está lá na eternidade com Deus. Essa prensa só quem tem é Jesus. Ele amassa lá e derrama aqui, e quando vai caindo sobre você, vai te enchendo, vai te transformando, e você que andava apagadinho, sem vontade de fazer nada, você começa de novo a se animar, você começa de novo a ter desejo de fazer, você começa de novo a querer se envolver na presença do Senhor. Sabe por quê? O azeite voltou a trazer, aleluia, o combustível verdadeiro para que a tua lâmpada ficasse acesa. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, para encerrar, eu só vou ler o último versículo, que diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia. Existe um dia, e nem a hora, e existe uma hora. No texto das virgens, o noivo chegou à meia-noite. A meia-noite simboliza fim de um dia, começo de outro dia. Jesus está falando que tem um dia e tem uma hora marcada. Pastor, que dia vai ser esse? Eu não sei. E o que eu devo fazer? Me preparar para se encontrar com Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Você que está nos acompanhando pela live, e você está sentindo que Deus tem falado com você, e você se encontra dessa maneira, meio apagado, meio entristecido, se afastou da presença de Deus porque olhou para o homem, não olhou para o propósito que Jesus tinha na sua vida, e de repente você se apagou, e você entende nessa noite que para entrar com o noivo você precisa estar aceso. Eu quero que você que está aqui na igreja, projeto de Deus nessa noite, talvez você se apagou e deu uma passadinha, foi correr lá fora, foi conhecer o mundo, se distanciou da presença do Senhor. Jesus, Ele te trouxe nessa noite aqui, meus queridos, para reafirmar aquilo que Ele tem na tua vida. Ele está falando: existe lâmpada
existe promessa de noivo, existe uma lamparina que está nas tuas mãos, e existe um azeite para mantê-la acesa. Se você perdeu o azeite, ela apagou, não tem problema, a lamparina ainda está na sua mão. Porque a Bíblia diz que até as loucas tinham lamparina. Faltou o azeite para ela, mas a lamparina estava na mão. Então nessa noite, você que está aqui, quer se reconciliar com Jesus. Você entende que chegou o teu momento, não dá mais para viver dessa maneira. O que Deus tem na tua vida, meu irmão, é muito maior. Deus quer acender de novo aquela alegria dentro da tua alma. O Senhor quer acender de novo aquele desejo dentro de você. Eu quero que você coloque, levanta a sua mão, eu vou orar por você, melhor. Aleluia, está ali 2 irmãos. Tem mais alguém aqui que quer se reconciliar com o Senhor nessa noite. Que entendeu que você não nasceu para ficar apagado, você não nasceu para ficar. Deus tem um propósito na tua vida. A lamparina ainda está na tua mão, querido. E o azeite hoje Deus derrama sobre você de novo. Você que veio aqui na igreja hoje pela primeira vez, não é crente, ouviu a palavra e entende que é o momento de você ter uma mudança na sua vida, uma mudança verdadeira dentro de você. É momento de você sair dessa zona de conforto, desse embaraço que está a tua vida, e você dar o passo mais importante da tua vida para Jesus. O Senhor hoje quer acender a alegria no teu coração. O Senhor quer acender de novo a fé dentro de você. O Senhor quer acender de novo o teu relacionamento dentro da tua casa que acabou. Eu quero que você levante a mão, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu vou orar por você. Louvado seja Deus. A equipe de louvor aqui para louvar. Nós vamos orar ao Senhor e nós já vamos terminar, queridos. Feche teus olhos nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, santo é o teu nome, Senhor. Nós glorificamos o Senhor nessa noite, meu Pai, porque nós entendemos, meu Deus, que o Senhor tem falado aos nossos corações, que existe, meu Senhor, um propósito maior do Senhor na nossa vida. A tua palavra diz, meu Deus, que aquelas mulheres prudentes, elas levaram, meu Deus, consigo o seu azeite, porque elas não estavam preocupadas com o momento só. Elas estavam preocupadas, meu Deus, com a sua eternidade. Elas estavam à espera do noivo, e quando a gente está esperando pelo Senhor, não importa o tempo que vai demorar do Senhor agir, nós estamos convictos que o Senhor fará aquilo que o Senhor prometeu na nossa vida. Não importa o tempo que vai demorar, nós entendemos, meu Pai, que se for preciso esperaremos com o nosso azeite na botija, com a nossa lâmpada acesa. Ó meu Pai, e nessa noite, meu Deus, essas pessoas que levantaram as suas mãos, que querem se reconciliar contigo nessa noite, que entenderam, meu Deus, que não dá mais para viver apagado uma vida, meu Pai, de qualquer maneira, porque aquilo que o Senhor tem na vida desses 3 homens é grande demais. Aquilo que o Senhor tem para fazer na vida deles é muito lindo, Senhor. E eu creio, meu Pai, que nessa noite a boa obra do Senhor começou na vida deles. Peço ao Senhor, meu Deus, que venha dar, meu Pai, o dom da permanência, que o Senhor venha encher os seus corações de alegria, que o Senhor venha mudar o pensamento, a atitude, a vontade, e que o Senhor venha governar, reinar dentro deles, ó meu Pai, de uma maneira sublime e especial. Senhor, a tua igreja, meu Pai, projeto de Deus, eu oro pela essa família, meu Pai, que é a igreja projeto de Deus, os nossos irmãos, meu Deus, está buscando a cada dia esse azeite na oração, buscando, meu Deus, em Ti, meu Pai, esse fortalecimento, porque nós sabemos que um dia nós iremos se encontrar com o Senhor na eternidade, e por isso nós Te louvamos e Te aguardamos ansiosamente, Senhor, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Se ao teu lado estou, seguro
céu e aonde a terra se encontra é dentro de você. Então, se você entender que através da tua vida o sobrenatural de Deus pode acontecer, você pode viver o inacreditável de Deus. Então, hoje Deus ele provou o que para você? Que te trouxe aqui nessa noite para quê? Para que você venha acumular azeite para os dias das adversidades. Então, o que você acumulou hoje através da vida do pastor Flávio, da palavra, foi azeite. Quando vier o dia da adversidade, você vai vencer a adversidade. Então, que você venha guardar essa palavra no teu coração. Que você venha entender que Mateus 24:12, que fala assim: e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, seja uma realidade na sua vida. Porque esses dias onde vamos ter 3 cultos ou 4 sobre escatologia, é para despertar dentro de você, irmãos. Despertar algo dentro de você. E também para que você venha acumular azeite por dias maus. Porque o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. O Senhor está nos despertando a viver um tempo novo. Hoje eu recebi um áudio de uma irmã aqui da igreja. Um áudio, Deus, ele me confrontando hoje. Um áudio onde as minhas pernas tremeu quando essa irmã me mandou o áudio. E onde Deus fala assim: você precisa cuidar do teu coração. E eu entendi que existe tempo de fazer, como o Fábio falou, existe tempo de parar também. E Deus ele me mostrou isso hoje para mim. Então eu fico feliz pela vida do meu amigo pastor Flávio, porque Deus ele cuida de nós. E eu fico feliz porque você, junto com a sua família, Deus trouxe. E Deus, de uma forma linda, trabalhou na sua família, Flávio, aqui nesse lugar, junto com a Lia, junto com o Mateus, junto com a Débora. Eu sempre acreditei em ti, cara. Sei que Deus tem um propósito na tua vida, junto com a sua família. Eu quero aplaudir ao Senhor por essa mensagem, por tudo que Deus falou através da vida do pastor Flávio. Irmãos, podem se assentar, nós já estamos encerrando, mas vai acontecer algo aqui bem rápido mesmo. Cadê a irmã? Esqueci o nome da irmã, Kate. Cadê ela? Já era para estar aqui. Olha ela aqui, fica aqui, Kate. Irmãos, algo bem rápido. Por quê? Por que eu chamei a Kate? Deixa eu falar uma coisa. O Flávio falou algo na mensagem que me chamou a atenção e é verdade, irmãos. O Flávio era... Lembra o apóstolo Paulo quando perseguiu os cristãos? Era o Flávio. Quando nós vimos o Flávio vindo, nós corria dele, nós se escondia. Né, Cláudio? Já contei essa história, né, Cláudio? Ele perseguia, Cláudio, nós. E Deus transformou a vida dele, graças a Deus. Sabe o que eu percebi, Cláudio? Todos aqueles que me perseguiam virou pastor, cara. Né? Teve uns 3, 4 aí, cara. E o Flávio foi um deles, cara. Glória a Deus. Irmãos, tem um irmão que hoje está fazendo 24 anos de casado. Então, ele falou 24. Só que aí eu me lembrei que nós casamos ali quase a mesma época. Quando eu casei com a Paula, ele casou um pouquinho antes. E aí eu conversei um pouco com ele, realmente a esposa sempre está certa, não é 24, é 23, entendeu? Então, Kate, agora é com você. Boa noite, graça e paz. Mas para um momento como esse, precisa de uma música romântica. Bodas de palha, e palha pega fogo. Nos dias de hoje, onde a sociedade prega que casamento é uma instituição falida, nós estamos aqui hoje para honrar o nome de Deus, por tudo que nos fez chegar até aqui. São tantos momentos, né, Li?